16 minutos na voz de Pedro Leopoldo. A gente nessa semana está entrevistando os pré-candidatos à Prefeitura de Pedro Leopoldo. A gente iniciou a semana na terça-feira e hoje é o nosso último dia de entrevistas por aqui. Eu recebo na bancada da PLFM o pré-candidato Emiliano Braga, que vai conversar com a gente um pouquinho hoje. Eu já vou pedir a Elisa para liberar o cronômetro para que eu possa já recepcionar o pré-candidato. Bom dia, Emiliano Braga, seja bem-vindo à nossa entrevista. Eu já aproveito, para já iniciar com a minha primeira pergunta, que é muito fácil, já fiz essa pergunta para todos os candidatos, por que ser prefeito em Pedro Leopoldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Emily. Primeiramente, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio PLFM, as pessoas que talvez acompanhem a entrevista depois pelas redes sociais. Bom dia a você, Emily, bom dia, Elisa, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui nos estúdios. E não posso deixar de agradecer primeiro a oportunidade, de estar aqui presente hoje nessa entrevista, e agradeço também a Deus pelo dia de hoje, por acordar, respirar, resolver os problemas, trabalhar e aqui agora estar conectado com todos vocês. Bom, respondendo a pergunta, eu há 4 anos atrás, um pouco mais, porque apesar da minha decisão de entrar na vida pública na última eleição ter sido repentina, ela já tem um pouco mais de 4 anos agora, e chegou um momento da minha vida que eu deixei de me preocupar somente com o muro da minha casa para dentro e o muro das minhas empresas para dentro. E eu entendi, que naquele momento, como eu já tinha uma determinada organização na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e como estava tudo bem organizado, eu decidi que aquilo que estava transbordando na minha vida era hora de eu realmente começar a ceder de alguma maneira para a cidade onde a minha família, eu tínhamos construído tudo. Então foi um sentimento mesmo de servir aflorado, que me fez entrar na vida pública. Eu entrei na vida pública e ao entrar na vida pública eu comecei a perceber que era uma questão de propósito mesmo de vida, e aqui estamos hoje já, mesmo depois da eleição de 2020, como um grupo participando agora das eleições de 2024. Em 2020 o senhor esperava ter sido eleito? Foram mais de 7 mil votos. Ô, Emily, a gente precisa ser muito sincero, porque se aquilo que não é de verdade não se sustenta e as pessoas acabam percebendo. Então, quando num primeiro momento eu entro na campanha, todo mundo entra na campanha entendendo que teria 30 mil votos. Todo mundo que entra para uma campanha entra achando que vai vencer. Mas a partir do momento que eu comecei a entender os mecanismos da política, o que a falta de capilaridade naquele momento, lá em 2020, significava, mas eu já comecei a perceber isso dentro da corrida, aí a gente começou a perceber que seria muito difícil alcançar o êxito eleitoral, o sucesso eleitoral. Mas, mesmo não vencendo, nós entendemos que o nosso grupo teve um êxito político, porque a gente aprendeu muito, a gente se mostrou para a cidade, com os nossos valores, os nossos princípios. E a verdade é essa, existia um momento sim que a gente acreditava, lá atrás, quando eu lancei a candidatura, que a gente podia ter sido eleito, mas rapidamente, ao entender um pouco da política, entender como as coisas funcionam na política, para você ter uma ideia, a gente não tinha uma chapa completa de vereadores em 2020. A gente começou a perceber que seria uma tarefa muito difícil, e começamos a trabalhar para ter o melhor resultado possível, e sempre com uma expectativa, de uma virada rápida, do entendimento da população. O próprio cenário, naquele momento lá atrás, ele não motivou essa subida rápida do nosso grupo, com valores extremamente diferentes das outras chapas que existiam na época. Mas, para resumir, foi um misto de, em alguns momentos a gente entendia que podia ter sido eleito, e em outros momentos a gente estava trabalhando realmente em uma visão política de futuro. Se a gente for falar em prioridades para caso eleito neste ano de 2024, elas seguem as mesmas de 2020 ou elas mudaram?
Elas mudaram, Emi. E é importante entender que o ser humano, ele aprende a cada dia. Né? Você, à medida que você tem a oportunidade de conversar com pessoas, escutar a população, você começa a ver uma cidade mais plural e uma cidade mais real. É importante ressaltar que em 2020, apesar da gente ter tido boas ideias, hoje as nossas ideias, elas conseguem chegar no maior percentual da população. Por quê? Porque nós estamos há 3 anos e meio como grupo rodando a cidade, não só através da minha pessoa e dos agentes políticos que estão conosco desde 2020, mas através também dos agentes políticos que chegaram e voluntários que chegaram no grupo. Então, eu acredito que hoje o grupo, ele é um grupo que entende melhor a cidade, né, a realidade atual, e a própria realidade da cidade mudou um pouco. A gente tem que entender isso. Então, como prioridade, hoje nós temos no primeiro escalão a saúde, e abaixo da saúde a gente coloca no segundo pilar de importância a educação e o desenvolvimento econômico. Então, a saúde hoje é a nossa prioridade número 1. A gente tem estudado muitos números e quando a gente não parte para um discurso, por exemplo, mais generalista, é porque a gente quer manter o crédito com a população. A gente precisa entender que será fundamental, caso Deus nos abençoe e sejamos eleitos como grupo, que a gente tenha crédito da população para que ela consiga ter também uma expectativa de tempo, espaço e momento que as coisas vão começar a mudar. Porque, por exemplo, hoje nós não estamos nos aventurando. Nós analisamos muitos números do município. Para se ter uma ideia, Pedro Leopoldo iniciou 2024 com um débito, uma dívida, né, de 32 milhões de reais com fornecedores e prestadores de serviço. Então, quando a gente pega esses números, a gente tem que ter muita responsabilidade. E não adianta falar que a gente vai fazer tudo e vai fazer tudo no curto prazo. Então, a nossa prioridade é saúde. E dentro da saúde, nosso grupo entende que como prioridade número 1, dentro da saúde, nós temos que terminar o hospital municipal, colocar um bloco cirúrgico para funcionar e trazer o CTI para a cidade. Aos que falam e aos que questionam se isso é possível ou não, a gente traz uma tranquilidade para essas pessoas, para o coração dessas pessoas. Nós não estamos olhando para o problema, nós estamos olhando para a solução e já estamos pensando nela. Inclusive, temos vários técnicos nossos já visitando hospitais com bloco cirúrgico e CTI em várias cidades de Minas Gerais nas últimas semanas e nos últimos meses, para até fazer uma avaliação de orçamento em relação a isso. Como a gente está nesse bloco de mudanças, né? Em 2020 a gente tinha, vamos dizer, uma chapa pura. A gente tinha ali apoios, uma busca por não apoios em políticos que já eram conhecidos, trouxeram uma turma com estudos, com tudo trabalhado ali para uma nova política. Neste ano a gente vê uma união com o pré-candidato a vice-prefeito Leonardo Ribeiro, que apoiava a antiga gestão. Ontem ele até falou aqui com a gente sobre esse ponto de não ser valorizado e entre outros. Mas como que é a avaliação do pré-candidato Emiliano Braga nessa questão de apoios de candidatos que estavam em lados opostos e acaba se unindo à sua ideia? Já que você colocou que muitas coisas mudaram pela chegada destes também, ou a essência prossegue ali em trazer algo novo? Porque a gente sabe que essas pessoas já participam da política há muitos anos, como o próprio Leonardo Ribeiro, que acompanha os gargalos da cidade há 12 anos. Eu vou fazer um combinado com vocês da rádio, se for possível, que a gente fez num grupo, né? Antes da gente chegar no grupo que nós temos atualmente, nós definimos lá atrás que a gente não iria utilizar a palavra nova política. A gente entendeu que uma política diferente seria uma palavra mais propositiva, porque nós tínhamos políticos e políticas na cidade que, apesar de já terem sido implementadas, elas davam algum resultado, né? Então, quando a gente coloca que a coisa tem que ser feita de forma diferente,
é diferente de falar que tem que ser feita de uma maneira nova. Então, isso é importante. Então, quando nós estipulamos para o nosso grupo que nós faríamos uma política diferente, a gente começa a dar oportunidade a outros agentes políticos que já tinham uma experiência política na cidade e tinham bons trabalhos prestados e reconhecidos na cidade para fazerem parte do grupo. E isso é muito importante, porque parte desses agentes conheciam e viam a cidade de uma maneira que nós não conseguíamos ver lá no passado. Então, a maneira que nós encontramos para ser um grupo realmente plural, eficiente e que consegue tocar toda a cidade foi utilizando o melhor das pessoas que querem servir o município. Mas antes dessas pessoas virem para o grupo, todas elas tiveram uma conversa conosco. Todas elas tiveram que entender que nós precisávamos esclarecer também para elas que nós tínhamos algumas cláusulas pétreas, que a gente tinha alguns valores e princípios que tinham que ser seguidos. E a grande maioria, a gente fala isso com muita satisfação, que a grande maioria das pessoas que chegaram, além de contribuir com o grupo, começaram a perceber que o grupo também começou a contribuir com as suas vidas. E isso é mais importante para a gente, porque a gente nunca aceitaria receber alguém aqui no grupo numa via de mão única, onde só a pessoa contribuísse com o grupo. E a gente começou também a influenciar a vida dessa pessoa, seja em questões até profissionais, pessoais, porque o nosso grupo é um grupo preocupado com as pessoas. Vamos para a cidade. Antes de entrar totalmente nas questões da cidade, eu queria perguntar sobre as bandeiras Lula e Bolsonaro. Elas podem interferir nas eleições municipais? A gente sabe que a gente tem aí uma polarização desse tema, e a cidade de Pedro Leopoldo, por mais que tenha 62 mil habitantes, ela caminha também em esquerda e direita. Emily, isso é fato, né? A gente acompanha os resultados eleitorais das últimas eleições do âmbito federal, e essa questão da direita e esquerda também, ela é muito forte, até nas questões estaduais. A gente acompanhou, analisou os números, elas interferem, a gente não pode descartar e dizer que não interferem em nada. Existe uma interferência, mas o que eu acredito é que a população, não só de Pedro Leopoldo, mas de Minas Gerais e do Brasil, ela está cada vez mais politizada. Então ela entende muito bem que questões como saúde, segurança e educação não são questões que vão ser balizadas por lado, direita ou esquerda. A população ela está preocupada com questões mais municipais. E uma pessoa, mesmo que se posicione, e eu deixo claro aqui no microfone da Rádio PL FM nessa oportunidade, eu sou uma pessoa com espectro de direita. Mas mesmo que eu seja uma pessoa com espectro de direita, como pré-candidato a prefeito de uma cidade, eu tenho que ser um candidato, ou pré-candidato nesse momento, municipalista, preocupado com as questões municipais. Até mesmo porque, senão a gente vai encontrar coisas que já aconteceram no passado. De, por exemplo, um determinado prefeito não conversar com um governador ou com ministros de um determinado presidente porque ele é de um lado ideológico ou de outro. Na verdade, um pré-candidato a prefeito, ele tem que passar por cima de suas convicções identitárias e ideológicas e fazer o que for melhor para a população. Então, hoje, a interferência existe, nós não podemos descartar, mas eu não acho e não acredito que ela define a eleição. Vamos caminhando então para esse apoio estadual. A gente tem problemas com questões que o governo estadual poderia estar mais atuante na cidade, como a MG 424, que o governo parece ter uma disposição em colocar o pedágio. A Copasa é um grande fantasma, tem muita gente ficando sem água dias e dias. E essa conversa com o nosso governo estadual, ela precisa ser mais alinhada para que a gente consiga resolver essas questões. Claro. Me permita, Emily, colocar aqui que neste momento eu falo sobre ponto de vista. Normalmente eu falo sobre números e dados, mas neste momento eu falo sobre ponto de vista. Existe uma coisa muito importante quando a gente trata de relacionamento, seja com o governo estadual ou federal, que são 3 palavras que devem existir: relacionamento, pragmatismo e diálogo. Se você não tiver essas palavras, você não avança. Quando a gente enxerga o governo do estado para Pedro Leopoldo, a gente pode até sentir, como cidadão, que algo a mais ficou faltando.
Mas o que nós como cidade, ou o que o nosso executivo como cidade fez para que isso fosse diferente? Por que eu digo isso? Existem cidades em Minas Gerais que têm um bom diálogo com o governo do estado, são pragmáticas e têm um excelente relacionamento político, e elas recebem muito desse mesmo governo estadual que nós estamos mencionando aqui. Então isso é muito importante. Nós não vamos avançar vendo Pedro Leopoldo como uma bolha, como um ponto único. Nós precisamos não só avançar no relacionamento com o governo estadual, investir nisso, mas também com as cidades vizinhas. Veja bem, em relação ao governo estadual, o nosso grupo, através de emendas diretas do governo do estado, ou via deputados estaduais e federais, ele conseguiu, nos últimos 4 anos, mais de 7,5 milhões de reais para a cidade. Trabalhando duro, através de conversas, através de diálogos, mostrando que nós existíamos e precisávamos de ajuda. Mais de 4,5 milhões desses recursos vieram do governo do estado. Então, existe sim uma forma e uma maneira de conseguir conversar, de conseguir estabelecer parcerias que tragam benefício para a população. Mas se não tiver relacionamento, pragmatismo e diálogo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que tudo tem 2 lados da moeda, né? A questão da MG 424, a gente não pode olhar somente como uma visão que o governo do estado queria implementar. Queria mesmo, quando começou a implementação, por exemplo, não foi no governo Zema que o projeto de concessão foi iniciado. E uma outra coisa que é muito importante, nesse momento, já está definido que não haverá concessão nesse momento e o governo do estado vai investir na revitalização da MG 424 mais de 160 milhões de reais. Então, mostra e demonstra que o governo do estado está sim preocupado com a nossa região. Eu só entendo que para colocar a nossa cidade, a nossa região como prioridade em meio às mais de 850 cidades que existem no município, no estado de Minas Gerais, nós vamos precisar de força política, nós vamos precisar de diálogo, network político, e isso, infelizmente, o que a prática demonstrou é que a gente não vinha exercendo. Quais seriam os 2 lados da moeda em relação ao pedágio? Bom, quando você trata de pedágio, é importante a gente trabalhar isso tudo. Eu entendo pela sua pergunta que você pergunta em relação aos pontos positivos e os pontos negativos. Aí a gente tem que passar, né, se a gente não tem estudo de caso para a nossa região, a gente tem que passar para as regiões onde houve concessão de pedágio, por exemplo, nas cidades do entorno de São Paulo, aquelas cidades da região metropolitana. O que nos mostra é que algumas cidades evoluíram com isso, inclusive economicamente, porque houve uma melhoria da infraestrutura, por um lado. Outra coisa, houve até uma valorização maior do comércio local, né? Porque haja visto que se você tem que pagar pedágio para ir se locomover, comprar um produto em Belo Horizonte, e os nossos comerciantes enfrentam concorrência nisso, muitas das vezes esse consumidor pode preferir comprar no comércio local. Mas também tem o outro lado, quando você não tem uma cidade ainda equilibrada, ajustada, com oportunidades de emprego, com boas oportunidades de emprego, você pode punir muito quem mais paga por isso, que é o trabalhador que precisa se locomover, por exemplo, de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, Pedro Leopoldo para outras cidades da região metropolitana. Então, tudo tem 2 lados. Nós estamos dando exemplo de coisas que aconteceram, por exemplo, nas cidades no entorno de São Paulo, quando naquela época foram pedagiadas. E existem casos onde as cidades, ao final do processo de concessão, se sentiram satisfeitas com o processo de concessão, e existem casos que as cidades não se sentiram satisfeitas com o processo de concessão. Por isso, o estudo, ele é importante, mas o mais importante é nós participarmos efetivamente desse estudo, para não sermos coadjuvantes. Nós temos que ser protagonistas em tudo que for decidido na nossa região. Vamos lá. Heineken, concessão da empresa Unir, Finisa, isso são desafios, assim como o pedágio para a cidade, né? Qual que é a sua avaliação em relação a estes temas nos últimos 4 anos, que a gente sabe que foram grandes gargalos aí para a cidade nessa última gestão? Olha, quando eu
eu avalio tudo e eu não vou me cansar de falar isso. São duas coisas que eu tenho falado muito. Uma é que a gestão de uma cidade, a gestão de um grupo, né, que quer e almeja chegar à prefeitura, ela tem que ser feita de gente para gente. Tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. E a outra coisa que cabe para essa pergunta, para te responder essa pergunta, é que eu nunca estarei focado nos problemas. Eu estarei sempre focado nas soluções. Senão a gente não avança. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Finisa, não tem que se questionar o Finisa, mas sim, talvez a forma como foi feito. Como melhor esse dinheiro poderia ser aplicado? Como melhor poderia ter sido o planejamento para a aplicação desse recurso? Então, é uma questão sensível, o Finisa, e eu nunca me coloquei contra, né? E quando me perguntavam, porque não era minha responsabilidade falar sobre isso, nas conversas que eu tinha, eu colocava, olha, o meu questionamento talvez seja a forma como está sendo feito e pequenos ajustes poderiam resolver o problema. Em relação à Heineken, eu sei que isso doeu demais, doeu no coração de todos os Pedro Leopoldenses, doeu muito no meu. Eu participei de vários encontros, participamos de mobilização, fomos até o ICMBio, viajamos para Brasília, estivemos na cidade administrativa tratando o problema, na tentativa de encontrar uma solução. Todas essas tentativas alinhadas, inclusive na época, né, com a direção da empresa e com várias pessoas de Pedro Leopoldo, várias pessoas muito bem intencionadas. E passado isso, eu acho que fica aquele sentimento seguinte: nós fizemos, da minha parte, o que foi possível ser feito. Agora, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Nós temos que olhar para a próxima cervejaria, nós temos que olhar para a próxima grande empresa de tecnologia, nós temos que olhar para a próxima fábrica de autopeças, nós temos que olhar para a próxima indústria têxtil, enfim, nós temos que olhar para o que vai vir, nós temos que sacudir a poeira, mas de forma inteligente, criar um plano para que outras empresas venham para a cidade. Em relação à questão da Unir, né, nosso grupo discute o assunto e a gente não pode ser personalista. Da mesma forma que em administração pública a gente não pode falar só do prefeito, a gente não pode falar de mobilidade em Pedro Leopoldo e falar somente de Unir. Né? Não é responsabilidade da Unir, por exemplo, fazer um estudo de mobilidade na cidade. Nós temos que fazer um estudo de mobilidade na cidade, resolver os problemas, entender o que a população precisa, porque, se eu não me engano, o nosso plano, ele foi feito há mais de 22 anos atrás e hoje, por exemplo, nós temos realidades que não são compatíveis com o que foi estudado há mais de 22 anos atrás. Imaginem que hoje nós temos, por exemplo, no que o estudo determinava lá atrás, 2 horários ou 3 horários para alguns bairros aqui da cidade por semana. E bairros hoje que estão extremamente populosos. Então, o que o poder público tem que fazer é entender qual é a causa raiz do problema e fazer um bom plano de estudo de mobilidade. E é nesta ideia de mobilidade, a Via Norte vai ser um divisor de águas ou a gente precisa pensar mais para essa questão de mobilidade na cidade de Pedro Leopoldo como um todo? Bom, Emily, essa é uma excelente pergunta, porque eu tenho respondido ela, né? Eu acho que a gente primeiro tem que honrar tudo aquilo que os outros fizeram de forma bem intencionada para a nossa cidade, todos os políticos que aqui passaram. Eu acho extremamente construtivo entender as coisas dessa forma. Mas quando a gente fala de Via Norte, que é um projeto de 20 anos atrás, idealizado há 20 anos atrás, e claro, ele foi completamente reformulado agora pela atual gestão. Mas ele foi idealizado lá atrás, há mais de 20 anos, se eu não me engano, na administração do doutor Marcelo Gonçalves e Ademir, que surgiu essa ideia. Qual que é a minha grande preocupação? Um projeto idealizado há 20 anos atrás, ele até supre algumas necessidades nossas, mas não completamente aquilo que a gente tem como necessidade hoje. Então, quando você pergunta se ele é um divisor de águas para a mobilidade da cidade, eu respondo com muita convicção que não. Ele é um projeto importante, não deixa de ser importante, porém, ele não resolve o problema de mobilidade de bairros como Teotônio Batista, o Dom Camilo, a Lagoa de Santo Antônio, porque essa população não vai utilizar a Via Norte para acessar o centro da cidade, né? Sendo mais até propositivo,
não simplesmente analisando a situação, nós temos um pensamento em situações que seriam mais simples, menos complexas e do ponto de vista financeiro mais viáveis, que resolveriam mais o problema da população da região norte, onde está concentrada de forma mais intensa a população da região norte. Vou só dar um exemplo aqui, a duplicação da Rua São Paulo. Esse ponto é polêmico, mas a gente não avança em lugar nenhum se a gente não enfrentar o problema de frente, e eu acho que o problema ele tem que ser enfrentado de frente, mas com diálogo, né? Então existe sim uma polêmica, eu entendo, quando eu falei, eu vi nos seus olhos, eu vi no seu semblante, mas se a gente não conversar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu só quero lembrar uma coisa, o problema que hoje existe, se a gente não tratar ele agora, enquanto ele está do tamanho que ele está, ou estar pequeno, ele vai ficar muito maior lá na frente. Não, porque a Via São Paulo ali, ela tem uma história com a cidade. E há quem defenda a evolução, mas há quem defenda também a preservação da história do município. Então, a gente tem os nossos minutos finais ali. Todo mundo tem que sentar na mesma mesa para conversar sobre isso. Exatamente. Quando só mentaliza os minutos, Elisa? 4 minutos finais? Nossa, passa rápido, hein? Passa rápido, mas eu percebi que o senhor traz o pré-candidato traz questões de estudo, de conhecimento. Eu recebi uma pergunta ontem de um ouvinte e eu coloquei ela nas 2 entrevistas de hoje, que eu achei muito interessante. Pedro Leopoldo não tem uma reeleição há 12 anos. Será que esta falta de continuação traz essa falta de desenvolvimento que todos citaram durante essa semana? Eu não acredito que seja a falta de continuação ou a alternância ou a continuação. Nós temos em Minas Gerais exemplos de cidades que estão tendo o continuismo, estão avançando, e estamos tendo exemplos de cidades que estão alternando as gestões e os grupos que assumem a cidade e também estão avançando. Então nós temos bons exemplos nos 2 aspectos. O que eu acredito? Eu acredito que nós temos errado realmente em algumas decisões administrativas nos últimos 12 anos. Por que é importante falar isso, Emily? Nós tivemos pandemia em toda a região, foi mundial a pandemia. O governo Pimentel, ele deixou de repassar o ICMS para os municípios, para todos os municípios de Minas Gerais, não só para Pedro Leopoldo, e nós tivemos cidades que avançaram mesmo frente a esse cenário. Nossas decisões administrativas que estão trazendo o cenário atual que a gente tem. Nós somos frutos não da nossa condição, mas sim das nossas últimas decisões. É bom lembrar que a última reeleição, ou a única reeleição da história da cidade de Pedro Leopoldo aconteceu através do mandato do Dr. Marcelo Gonçalves, que foi reeleito. O que o Dr. Marcelo fez? Primeiro, nós fizemos a avaliação, nós estudamos muito o governo dele. Primeira coisa, ele priorizou saúde e educação e teve sensibilidade. É importante retomar com isso para a cidade. Quando a gente fala dos últimos 12 anos, aí a gente dá números concretos. Há 12 anos atrás, nós tínhamos orçamentos, por exemplo, do mesmo tamanho de cidades próximas ao município. Por exemplo, Lagoa Santa. Hoje, Lagoa Santa tem 60% a 70% mais orçamento que Pedro Leopoldo. Há 25 anos atrás, Matozinhos gerava em impostos municipais 1/3 do que Pedro Leopoldo gerava naquela época. Hoje, Matozinhos, dados de alguns anos passados, quando a gente buscou no IBGE, gera até mais impostos municipais do que Pedro Leopoldo. Aí você me diz, mas o orçamento de Matozinhos é menor. É menor porque tudo aquilo que é referente à população, FPM, Fundeb, né? O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, que é o dinheiro que vem via federal para educação, SUS, a gente recebe muito mais, porque nós temos quase 70 mil habitantes e Matozinhos tem uma população bem inferior à nossa. Então, quando a gente avalia isso, para mim, o fato de não termos tido reeleição não é como consequência, ou pode ser feita uma análise que isso é de fato a causa raiz do problema. Para mim, isso é a consequência. Isso não é a causa raiz do problema. Na verdade, as decisões administrativas tomadas nas últimas 3 gestões não foram suficientes para mostrar para a população que valia a pena continuarmos com o projeto existente naquele momento.
11h45. Hoje a gente está nos minutinhos finais ali da nossa entrevista. Tem os 2 minutos de consideração final que o candidato vai explanar. A gente pode ir para os 2 minutos de consideração final? Claro. Porque a gente tem aí 40 segundos, não dá para explanar muita coisa, princípio né? da autoridade, hein, que eu sigo as ordens. Então a gente vai iniciar os 2 minutos de considerações finais. Gente, todo mundo teve 30 minutos de entrevistas aqui na emissora. E para isso, agora a gente inicia os 2 minutos de consideração final, onde eu não te pergunto, onde você conversa abertamente com o nosso ouvinte. Fique à vontade. Tá liberado? A ordem é dela, meu filho. Ela tá produzindo tudo aqui. Entendi. Por aqui. Ok? Pode ir, candidato, fica à vontade. As minhas considerações finais são de que o nosso grupo ele não está aqui para ficar julgando, para ficar avaliando a história de ninguém. Nós estamos aqui para propor uma nova identidade, uma nova fórmula de fazer política em Pedro Leopoldo, preocupada com as pessoas, colocando as pessoas em primeiro lugar e principalmente recuperando o crédito com a população, o crédito com os servidores municipais, o crédito com os nossos fornecedores e o crédito de mostrar realmente para toda a cidade, para o nosso estado, que nós vamos fazer uma administração com foco nas pessoas. Isso por si só vai fazer com que a gente consiga atrair mais investimentos para a cidade, vai fazer com que a gente consiga atrair olhares e vai fazer a gente recuperar aquele orgulho que a gente tinha há 20 anos atrás, de quando a gente saía da cidade. Eu me lembro meu pai me levando com o Pesque Pague, eu me lembro nas idas numa cidade vizinha. Meu pai, antes de falar o nome dele, ele dizia: eu sou de Pedro Leopoldo, e depois ele se apresentava pelo nome, porque ele tinha um orgulho, todo mundo tinha um orgulho na região por causa das histórias boas que nos circulavam, de falar que nós éramos de Pedro Leopoldo. Então, essas são as minhas considerações. A gente fala com muito respeito isso, o cenário que a gente está vivendo hoje, independente das decisões que foram tomadas, elas não foram tomadas por dolo. Então, as pessoas que erraram até então não erraram porque quiseram. A gente só entende que nesse momento, o tempo da história de Pedro Leopoldo, nós temos um grupo que se encaixa mais às necessidades do que a cidade precisa nesse momento. Então, essas são as minhas considerações, é dizer que nós vamos continuar trabalhando pela cidade, com esse foco nas pessoas, entendendo que pessoas não são números, E isso é muito importante e que a gente tem que construir também uma atmosfera na política muito positiva. Quero agradecer o pré-candidato a vinda até a PLFM por acreditar nesse espaço, Deu um alarme. A gente acreditar nesse espaço, nós nos sentimos honrados com todos os candidatos, acreditando aqui que esse espaço seria para uma conversa democrática, aberta. Desejo boa sorte no pleito e que Pedro Leopoldo decida a partir de outubro o que ela busca para ela, e a gente aqui faz a nossa parte. Amém. Uma boa tarde. Boa tarde. Já tarde? Já? Bom dia ainda. Bom dia, então. Bom dia. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. 11h48.